Do Evangelho de Mateus. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo de número 1. O texto diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Ele foi para a cidade de Cafarnaum, onde ele morava. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, meu filho, porque estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Amém? Meus queridos irmãos, o texto que a gente leu nos mostra como algumas localidades tiveram grandes oportunidades e no meio da comunidade, alguns, mesmo tendo grandes oportunidades, as rejeitaram. Outros que tinham grandes necessidades e viram na oportunidade a maneira de ser livre dos seus flagelos e foram de encontro a esta oportunidade. E outros que, se tiverem visto a oportunidade, nunca caminharam até ela, todavia a oportunidade bateu em sua porta. E esse texto é um desses que a gente olha na Bíblia, e quando a gente descortina o pano de fundo histórico, o contexto, e a gente vê quão extraordinário foi as realizações de Jesus nesse lugar. E conhecendo o contexto histórico, a gente vê que havia naquela região, apesar da incredulidade de muita gente, havia muita alegria e muito regozijo por causa da visitação de Deus àquele lugar. Aquele povo era um povo farto de desprezo, de serem rejeitados, de serem saqueados, de serem feitos de moeda de troca. E agora, pela primeira vez na sua história, eles estavam tendo as oportunidades que muita gente desejaria ter, e eles estavam tendo. E muitos deles aproveitaram a oportunidade da visitação de Deus. Essa terra, Jesus foi morar na cidade de Cafarnaum, que fica no baixo da Galileia,
A Galileia era dividida na parte alta e na parte baixa. A parte alta eram as montanhas e os planaltos. A parte baixa era os terrenos férteis, as planícies, o Vale do Jordão e o mar. E aquele povo era um povo que há muito havia sido desprezado. Há pelo menos 950 anos, eles amargavam desprezo. Na época que Salomão estava escrevendo, construindo a casa, o templo em Jerusalém, no capítulo 9, versículo 11 do livro de 1 Reis, diz que quando o rei de Tiro, Irão, trouxe madeira e ouro para a construção da casa do Senhor, Salomão deu de presente a Irão 20 cidades da região da Galileia. Eles foram dados como presente, como moeda de troca para o rei de Tiro. Todavia, o texto subsequente diz que quando Irão foi no dia seguinte olhar as terras, ele não gostou do que viu. E ele chamou aquela terra, terra de Cabu. A terra de Cabu, a terra desprezível, a terra suja, a terra árida, a terra imprestável. No capítulo de número 8 do livro de 2 Reis, registra que Salomão construiu e reconstruiu todas as cidades que Irão o havia dado a ele, o que significa, os historiadores imaginam que Irão devolveu as cidades ao rei de Israel, pois não tinha gostado, não tinha querido e as tinha tratado com desprezo. Essa mesma região sofreu o mesmo espólio que sofreu Samaria, quando Tiglat-Pileser, em 722, invadiu o reino do norte, também invadiu essas regiões. E ele levou das cidades da Galileia os judeus que ali haviam, e encheu a cidade de gentios. E eles ficaram muito misturados, mais gentios do que judeus. Quando Herodes o Grande, ele anexou essa região ao reino de Israel outra vez. Muitos dos judeus voltaram para aquela região. Era uma região que, nessas cidades, as principais, como Cafarnaum, Corazim, Betsaida, eram cidades comerciais, da rota comercial do Oriente, aonde os comerciantes vinham tanto da Síria, quanto do Egito, quanto da Arábia. Elas se tornaram cidades relativamente prósperas. Foi para essas cidades que Jesus foi para falar do reino de Deus. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, esse mesmo aqui que teve encontro com Jesus, Mateus registra que Jesus foi morar em Cafarnaum. E Mateus, que outrora era ladrão, era um desprezado pelo seu próprio povo, porque na época o governo de Roma havia dominado essa região. E essa região tinha tantos atos de sublevações, e os romanos dividiram em 4 pedaços após a morte de Herodes o Grande, e dividiu aqueles pedaços entre os seus filhos, a fim de poder suplantar as revoltas que ali haviam. Eles nunca aceitaram o governo romano, e eles nunca se curvaram aos impostos e ao espólio que eram cobrados. Na época de Herodes, eles chegaram a formar um exército de 100.000 homens. A isso os romanos temeram e dividiram a região em 4 para as dominar mais facilmente.
E então eles colocaram do próprio povo judeu, porque julgavam que era mais fácil. Do seu próprio povo, eles colocaram os judeus para cobrar impostos dos próprios judeus. E esses que aceitavam fazer parte da folha de pagamento do governo de Roma, que se misturava com a política romana, eram fadados ao ódio por parte dos seus patrícios. Eles tinham amigos, mas apenas amigos da sua mesma laia, gente que era cobrador de imposto e publicano, gente que não podia sair na rua sem uma escolta romana para o proteger, que eram chamados de ladrões, de traidores, de covardes, porque estavam espoliando o seu próprio povo, tanto quanto cobravam impostos, quanto quando eles cobravam a mais para poder enriquecer ilicitamente. Então esse é o contexto que a gente encontra. E Jesus vai morar nessa terra desprezada, que as pessoas não queriam, os judeus não queriam passar por lá. Jesus vai morar naquele lugar. E no capítulo 4 de Mateus, quando ele vai morar em Cafarnaum, se cumpre o que está escrito no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, quando Isaías diz: para a terra que estava na obscuridade, não permanecerá em trevas. Para a terra onde as pessoas estavam sentadas na região da sombra e da morte, não continuará a obscuridade, porque a luz vai resplandecer, e os que estão em trevas, eles verão grande luz. Terra de Zebulon, terra de Naftali, nos confins do mar, elas serão alcançadas pelo raiar da luz. Então, quando Jesus foi morar na terra desprezada, na terra de ladrões, na terra de gentios e judeus mestiços, na terra de pessoas enfermas, doentes, perturbadas e endemoniadas, quando Jesus vai morar naquela terra, pela primeira vez em quase 1000 anos, aquele povo pôde sentir alegria, aquele povo pôde sentir regozijo, aquele povo pôde ver a luz, aquele povo pôde ver dos céus raiar a oportunidade de Deus, o Deus que tornou-se carne, que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E aquele povo começou a entender que o que os homens abandonam, Deus, quando quer, Ele restaura, Ele transforma, Ele traz a vida, Ele ressuscita, Ele muda o destino, Ele muda o lugar, e com a sua graça e a sua presença benfazeja, Deus muda a história de uma localidade inteira. Então é isso que está acontecendo. Esse é o contexto. Jesus mora na região do Baixo da Galileia, e nenhuma região viu tanto milagre, viu tanta manifestação de Deus, viu tanta palavra de Deus, viu tanto o rosto do Nazareno e os seus milagres na terra e no mar. Nenhuma região daquelas viu tanto a glória de Deus como a região da Galileia. E agora Jesus volta para sua casa, e quando ele volta para sua casa, os outros evangelhos dão mais detalhe desse texto, conta a história desse homem que era paralítico, que não tinha como andar, que ficou daquele jeito por causa dos seus pecados. Ele estava sendo punido pelos seus pecados. Isso não quer dizer que todo o mal que nos acontece é resultado de pecados, porque no capítulo 9 de João, tinha um jovem cego de nascença, e que lhe perguntaram, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas essa enfermidade é para que se manifeste nele as obras de Deus. Mas aquele paralítico havia pecado, e
a medida dos seus pecados chegou a tal ponto que ele ficou paralítico, Deus o estava punindo. Todavia, os seus verdadeiros amigos, porque tem muita gente que só é amigo seu, meu querido amigo, quando você está bem, quando você tem posição, quando você tem dinheiro. Mas quando você perde tudo, quando você fica doente, quando você torna-se inválido, muita gente que você pensava que era seu amigo, lhe davam as costas. Mas esse homem tinha 4 amigos, e esses 4 amigos o carregaram em um leito. Imagine você, 4 pessoas carregando um homem em uma cama. Isso não é muito difícil, mas difícil é o ato de fé que eles fizeram, por subir na casa, cerrar os telhados. Os outros evangelhos contam essa história, e descer o homem no meio aonde Jesus estava. E o texto diz que Jesus agora, que está no meio da terra da obscuridade, resolve manifestar o seu caráter, a sua pessoa, a sua divindade, e diz para eles, para aquele homem que veio buscar, ele veio até Jesus para buscar a oportunidade. Ele viu a oportunidade e foi até o Nazareno buscar a sua oportunidade. E quando Jesus viu aquele ato de fé, ele disse ao homem: os teus pecados estão perdoados. Do outro lado está a turma que passa a vida inteira tendo oportunidade, apesar de reconhecer as suas necessidades, todavia não querem a oportunidade, rejeitam a oportunidade, descartam a oportunidade, blasfemam contra a oportunidade. E o texto diz que eles arrazoavam em seu próprio coração e diziam assim: este homem blasfema, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Ora, eles não conseguiam ver que na verdade o Deus dos céus, que havia encarnado, estava no meio deles. Muita gente passa a vida inteira ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus fazer grandes coisas, ouvindo os seus ensinamentos, vendo a manifestação da sua glória, todavia permanecem ficar na incredulidade. E Jesus, como um ato de manifestação da sua graça, do seu amor, da sua divindade, disse para eles: por que estão pensando mal em vossos corações? Preste atenção, blasfemar contra o Evangelho é pensar o mal em seus corações, e essas coisas não ficarão impunes naquele grande dia. Jesus olha para eles e diz: para que vocês saibam que eu tenho autoridade no céu e na terra para perdoar pecados, olhou para o homem e disse: eu te digo, se levante e anda, se levante, tome sua cama e vai para sua casa. O homem se levanta diante de todos, os incrédulos ficam envergonhados, e as pessoas ficam temorosas, e muitos começam a dar glórias a Deus. Era a resposta de um povo esquecido e abandonado, que agora estavam sendo visitados pela glória, pela mão e pelo poder de Deus. Então, nesta noite, eu digo para você: não deixe passar a oportunidade da visitação de Deus neste lugar, porque Ele conhece o intento do seu coração, o seu problema, a sua dificuldade, a razão pela qual você veio aqui. E se você veio aqui por causa da oportunidade que Deus lhe dá, hoje o Nazareno deseja resolver a sua dificuldade. Mas se isso causa espanto, e as pessoas não sabem o que querem, porque eles deveriam ficar deveras alegres e animados pelo benefício feito ao cara que estava aleijado, mas as pessoas preferem blasfemar e duvidar. Talvez alguns diziam: esse milagre foi encenado, esse milagre foi arrumado, isso é conversa. Mas Jesus sai dali e vai tratar um assunto com um cidadão que ainda era mais
impotente do que aquele aleijado. Na coletoria da cidade de Cafarnaum, tinha um homem rico, todavia, como eu já descrevi, a situação em que os cobradores de impostos viviam, um homem que estava fadado a andar escondido por trás de uma escolta romana, que não podia saudar todo mundo, que não podia levantar os seus olhos para todo mundo, que não podia fazer amizade com todo mundo, posto que tinha dinheiro, mas estava fadado àquela vida solitária. Quem sabe quantas vezes Mateus, trabalhando por trás daquela mesa, não pensou em deixar aquilo e voltar a ter os seus amigos de antes. Quantas vezes ele não deve ter ficado entristecido porque traíra o seu povo, porque cobrava mais, porque estava espoliando a sua nação. Quantas vezes Jesus chega para aquele ladrão que estava sentado por trás da mesa, e ele passa pelo ladrão e olha para ele e diz: segue-me. Olha o tipo de pessoa que Jesus chama para ser o seu discípulo. Aquele não era simplesmente um chamado para a salvação, era um chamado para o apostolado, para o discipulado, para andar lado a lado com Jesus, para ver as coisas mais extraordinárias. Que coisa extraordinária chamou a atenção daquele povo, o mesmo povo que blasfemara por causa da cura daquele paralítico, agora estava blasfemando, porque Jesus entra na casa daquele homem chamado Mateus. Os publicanos e pecadores que eram rejeitados por tudo e por todos, quando vê Jesus curar aquele homem, quando vê ele chamar Mateus para servi-lo, corre para aquele banquete. Agora está Jesus rodeado de gente desprezível, de gente desprezada, mas todavia gente que estava alegre, feliz, porque estavam tendo uma oportunidade de Deus. E quando eles viram a oportunidade de Deus, eles resolveram agarrar com o mais profundo das suas almas. E o ladrão tornou-se escritor, e agora ele escreve o evangelho, o seu evangelho aos judeus. O evangelho de Mateus foi escrito para convencer os judeus. Era como se Mateus estivesse dizendo para o seu povo, os judeus que tanto rejeitavam ele: o Jesus que me chamou na coletoria, quando ele me chamou, o meu trabalho tornou-se insignificante. Eu resolvi abandoná-lo imediatamente, porque eu não estava feliz, eu não tinha paz, eu não tinha luz, eu estava sublevando os meus patrícios. Mas quando ele me chamou, eu resolvi mudar de vida, e agora estou escrevendo esse livro para mostrar para vocês que esse é o nosso Messias, o esperado, o desejado das nações, aquele a quem os nossos pais tanto esperavam. E o que é que isso tem a ver com nós aqui hoje? Faz 91 anos que o Nazareno chegou em Melancia. Fazem 91 anos que ele resgata homens e mulheres, publicanos e pecadores, que tornaram-se ex-beberrão, ex-prostituta, ex-muita coisa. Hoje são homens e mulheres de Deus, que se reúnem na casa consagrada ao nome do Senhor, para proclamar que Jesus de Nazaré também chegou a Melancias. Há 91 anos, a sua graça é derramada abundantemente nessa comunidade. E o que é que você vai fazer, meu amigo? Você vai rejeitar ou vai correr para os braços do Nazareno, aqui e agora, hoje, como ele disse para Mateus:
venha e segue-me. Para o que você está fazendo, abandona a sua vida de pecados e venha seguir o Nazareno. E onde está a primeira pessoa que hoje vai vir a Jesus? 91 anos, o Nazareno está aqui, falando por intermédio do seu povo. 91 anos, você tem manifestação de cura, de salvação, de libertação, e um povo feliz que adora e louva e bendiz o seu nome, como os moradores de Cafarnaum. Tem alguém? Mas olha, a rejeição, a manifestação de Deus tem o seu preço. No capítulo 11 de Mateus, Jesus increpa, repreende asperamente aquela região que viu que ninguém viu. Ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem feito os milagres que em vocês foram feitos, há muito que eles teriam se convertido. Ai de ti, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma e Gomorra, olha o nível moral que Cafarnaum vivia, o nível da comparação que Jesus fez. Se em Sodoma e Gomorra se tivesse operado os milagres que em vocês se fizeram, há muito que eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para Cafarnaum. Toda rejeição ao Evangelho tem o seu preço. É por isso que o escritor aos Hebreus pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? 91 anos essa comunidade escuta o Evangelho. Quantos anos faz que você rejeita o Nazareno? Onde está a primeira pessoa que vai vir hoje a Cristo? Venha, Jesus está te chamando, venha agora. Aproveita a oportunidade. Abandona os pecados e venha ao Salvador, ao doce Salvador da sua alma. Tem alguém? Se não tem, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, você ouviu a mensagem, transfira para alguém que está ao seu lado, que ainda não